hoje chegamos ao 6º dia nosso e último dia do nosso seminário. Hoje vamos ver as emoções na adolescência, ali no final da pré-adolescência, adolescência, quase entrando na vida adulta. Emoções na educação especial, emoções de tia, que é o transtorno do espectro autista, e uma conclusão. Desenvolvimento emocional dos 10 aos 19 anos. Ali na idade de 9 aos 11 anos, tipo quando está pré-adolescente, aumenta a compreensão e a regulação das emoções. O adolescente entende melhor a diferença entre culpa e vergonha. Isso ali na infância a gente viu, conforme vai crescendo, vai aumentando a idade da criança, ela vai desenvolvendo melhor isso. E dos 12 aos 15 anos, as variações de humor podem ser cada vez mais frequentes, talvez incluam sentimentos de constrangimento, embaraço, solidão e depressão. Tem aqui a média, colocou de 12 a 15 anos, mas tem uma média ali que os adolescentes vão ficar mais irritados, vai ter muitos desenvolvimentos, muitas modificações, transformações físicas, mental no cérebro do adolescente. Então ele também vai começar a aprender como ser um adulto, vai ser muitas questões envolvendo a cabeça dele e físicas também. E de 16 a 20 anos, olha só, já vai dar uma mudada de novo. As variações de humor tornam-se menos frequentes e intensas. O adolescente é cada vez mais capaz de expressar suas próprias emoções e entender os sentimentos dos outros. Então, isso tudo é a média dos estudos. Mas, conforme estamos sempre vendo, isso vai depender de muitos fatores e também de influências do ambiente familiar e do ambiente da escola, que é o nosso foco principal aqui, né? Então, adolescência, época de riscos versus época de oportunidades, possibilidades. Já dizia sempre o meu pai e minha mãe falava, criança pequena, problema pequeno. Filho grande, problema grande. É mais ou menos isso que está dizendo nesses títulos, que tem muitos riscos, parece que são riscos, digamos, maiores do que a criança, né? Depende do ângulo que você vai ver, eu vou mostrar para vocês. Mas também são todas as épocas da fase da vida, tem as coisas lindas, maravilhosas, e tem os desafios, as dificuldades, é tudo sempre assim. Então, olha, falando de riscos, que é uma época que tem muitos riscos, é porque está ali no texto, ó. Entretanto, a adolescência também é um momento de risco, e os adolescentes norte-americanos, ali falam norte-americanos por causa que era do estudo de pesquisa deles, mas serve muito, até eu lendo ali no livro sobre norte-americanos, tem muitas coisas que são parecidas com os brasileiros. Desculpa. E os adolescentes de hoje enfrentam riscos ao seu bem-estar, incluindo mortes por acidentes, homicídio e suicídio. Porque a adolescência é um estágio tão cheio de riscos no ciclo de vida, os psicólogos acreditam que a tendência a praticar comportamentos de risco pode refletir a imaturidade do cérebro adolescente. Eles estão no desenvolvimento do cérebro e mais para frente a gente já vai ver como é diferente essa fase. Realmente tem coisas muito complexas, grandes acontecendo ali dentro no cérebro dele, dentro do corpo dele, fora. São muitas mudanças para ele lidar, sabe, de uma vez só. E depende... Mas ali as boas notícias é que assim, ainda assim os adolescentes tendem a responder às mensagens sobre segurança e responsabilidade. Então, se eles são orientados, eles
são adolescentes que cresceram ali na criança, na pré-adolescência, com pais, com responsáveis, tipo, com vínculo com eles, com relação de confiança, vai ser diferente essa adolescência, digamos assim. Vai ter todo esse turbilhão de emoções e tudo mais, porém ele vai ter onde recorrer para receber ajuda e vai aceitar orientações. Vejam a diferença e a importância de toda a fase estar ali junto, próximo do seu filho. Então, desde a década de 1990, os adolescentes tornaram-se menos propensos a usar álcool, tabaco ou maconha, a dirigir automóveis sem usar o cinto de segurança ou a aceitar carona de um motorista que ingeriu bebida alcoólica, a portar armas, a ter relações sexuais ou a tê-las sem usar preservativo ou a tentar suicídio. Essas tendências positivas aumentam as chances dos jovens de passar pelos anos da adolescência com boa saúde. Que bom, então, essa notícia, porque realmente, às vezes, a gente olhando por fora pensa que está de mal a pior, mas, de acordo com visões ali, jovens bem orientados e tudo, tem uma tendência acontecendo de jovens mais saudáveis, jovens que estão ouvindo os conselhos, os ensinamentos dos pais, ou até jovens, adolescentes que vendo algumas coisas dos pais, das mães, alguma coisa de vícios, não querem seguir e imitar eles. Então, existem os riscos, mas temos também boas notícias e a gente está aqui para aprender, fazer a nossa parte de desenvolver melhor nessa fase, em todas as fases dos nossos educandos. Aqui é a parte do cérebro. Para vocês verem nesse exame como é diferente o cérebro do adolescente. Então vamos dar uma olhada nesse cérebro de exames de ressonância magnética de crianças e adolescentes saudáveis. Então esse exame ali resume 15 anos de desenvolvimento cerebral, entre 5 a 20 anos de idade. Vale reforçar aqui que os adolescentes, eles tendem a praticar certos tipos de comportamento, se interessam e são mais influenciados pelas amizades, relações sociais. Eles têm maior tendência à impulsividade, comportamentos de risco e maior probabilidade de experimentar drogas, bebidas alcoólicas, comportamentos imprudentes e dificuldades de se concentrar em objetivos de longo prazo. Ainda assim, eles conseguem pensar de maneiras mais complexas e sofisticadas e conseguem imaginar futuros possíveis e realidades alternativas. E o cérebro do adolescente contribui para alguns desses comportamentos adolescentes característicos. Eles processam informações de forma diferente dos adultos. Para entender a imaturidade do cérebro, precisamos examinar as mudanças na estrutura e na composição do cérebro. Ali a cor vermelha indica mais substância cinzenta e quando está mais azul no desenho, menos substância cinzenta. Então olha como diminui, como muda essa substância cinzenta no cérebro do adolescente, conforme passa a idade. Pelo lado positivo, um aumento contínuo na substância branca, as fibras nervosas que interligam porções distantes do cérebro, permitem a transição mais rápida de informação e a melhor comunicação entre os hemisférios. Lembra que vimos o hemisfério direito e esquerdo? Na adolescência, o processo continua nos lobos frontais, ocorrendo mais cedo nas mulheres do que nos homens. Além disso, ocorre um surto importante na produção de substância cinzenta nos lobos frontais. Portanto, da metade ao final da adolescência, os jovens têm menos conexões neuronais, porém mais fortes, mais regulares e mais eficazes, tornando o processamento cognitivo mais eficiente. Os lobos frontais normalmente estão associados com resolução de problemas, controle de impulso, estabelecimento de metas,
planejamento e outros comportamentos semelhantes, em geral associados com o monitoramento de comportamentos sociais. Dado o desenvolvimento relativamente lento do córtex pré-frontal, seria de esperar que observássemos melhores lentas similares em comportamento social e tomada de decisões em crianças que se tornam adolescentes. Contudo, é mais comum observar uma mudança rápida de trajetória na direção da impulsividade de comportamento de risco. Então, os padrões do desenvolvimento do cérebro estão muito rápidos, estão muito grandes, afetando em muitas coisas, nos pensamentos e nas ações das crianças, dos adolescentes, em cada fase. Tá vendo que interessante? Como o desenvolvimento começa na porção posterior do cérebro e avança para a frente, as áreas subcorticais, incluindo os sistemas límbico e de recompensa, amadurecem mais cedo. O subdesenvolvimento dos sistemas corticais frontais, em comparação, pode ajudar a explicar por que os adolescentes tendem a buscar excitações e novidades e por que muitos deles têm dificuldades para se concentrar em metas de longo prazo. Tá vendo como influencia nas emoções, na aprendizagem? Então, o nosso modo de ensinar, de conversar, de agir com eles, já que nós somos adultos, temos esse conhecimento, é de maneira diferente para cada fase. E os adolescentes têm a capacidade de pensar de forma sofisticada, mas o desenvolvimento mais avançado das áreas de recompensa os leva a pensar com o acelerador subcortical, não com os freios que seriam fornecidos pelo córtex pré-frontal. Os adolescentes lidam com mudanças de identidade, sentimentos, de autoconsciência e tornam-se mais sensíveis à aceitação e rejeição das pessoas com quem ele convive. Olha só, as mudanças no processamento de informações sociais têm paralelo na estrutura cerebral, especialmente na junção temporoparietal e no sulco temporal superior posterior. Em geral, essas áreas diminuem de volume entre a adolescência e os 25 anos. Além disso, ao mesmo tempo, ocorre um declínio na atividade do córtex pré-frontal, medial e no volume de substância cinzenta. Então, tem muita coisa acontecendo ali no cérebro, se desenvolvendo, modificando durante a adolescência. Por isso, tem muitas influências que podem ser benéficas ou nocivas para os adolescentes nessa fase. Assim, a estimulação cognitiva na adolescência faz uma diferença crítica no desenvolvimento do cérebro dele. Da mesma forma, o uso de drogas na adolescência pode ser particularmente devastador, dependendo de como as drogas interagem com o cérebro em crescimento. Aqui vamos falar um pouco de álcool e maconha. Vamos ler ali. Os adolescentes são mais vulneráveis que os adultos aos efeitos imediatos e de longo prazo do álcool sobre a aprendizagem e a memória. Em um estudo, jovens de 15 e 16 anos que abusavam de álcool e pararam de beber apresentaram deficiências cognitivas durante semanas em comparação com colegas que não consumiam álcool exageradamente. Então, assim, as escolhas que os adolescentes fazem, às vezes parece que são mais sem pensar nos riscos, nas consequências, principalmente se eles não têm esses ensinamentos. Então, por isso é importante de estar orientando, até programas na escola, ali na fase da pré-adolescência, começa o ProErd na escola, programas que vão estar orientando, auxiliando sobre esse assunto, e são muito importantes e valiosos para essa fase. E ali falando da maconha, a potência da maconha quadruplicou entre 1980 e 2014. O uso pesado de maconha está associado a danos ao cérebro, coração e pulmões, está correlacionado com pioras no desempenho acadêmico, problemas de memória e maior risco de ansiedade e depressão. Tem muitos estudos já sobre tantas drogas que fazem muito mal para a pessoa. Então, por isso que devemos ensinar essa parte para eles, mostrar como dá para se divertir sem essas coisas que vai estar possibilitando
muito mais deles ter esses problemas todos e problemas mentais, problemas físicos. E veja bem, eles têm ali no momento da bebida ou de qualquer droga, né, um pico de emoção, de alegria e tudo mais. Só que depois isso já passa e ele cada vez precisa de mais droga. Então, isso é também um assunto muito importante para estarmos pensando, orientando os nossos educandos. Eu sei que a gente, quando estuda, vê sobre vícios, é muito difícil para quem já está viciado nisso largar, mas se a pessoa realmente querer buscar ajuda profissional, ela vai conseguir vencer esses desafios. E para as boas notícias, boas ideias e estratégias e sugestões, vamos ver ali. A estimulação cognitiva na adolescência faz uma diferença crítica no desenvolvimento do cérebro. O processo é bidirecional. As atividades e as experiências dos adolescentes determinam quais conexões neuronais serão mantidas e fortalecidas. E este desenvolvimento serve de base para o crescimento cognitivo naquelas áreas. Adolescentes que exercitam seus cérebros aprendendo a ordenar seus pensamentos, a entender conceitos abstratos e a controlar seus impulsos estão estabelecendo as bases neurais que utilizarão pelo resto de suas vidas. Lembra, a gente falou sobre plasticidade cerebral? Então, conforme as experiências dele, o conhecimento e ele buscando fazer aquele conhecimento, praticar, essas bases dentro do cérebro vão ficando ali fixa, servindo como base para próximas experiências que ele vir. A importância de estarmos dando para ele oportunidades e possibilidades que vão ajudar a desenvolver o cérebro da melhor forma possível. Tem muitas atividades, dança, teatro, cursos de informática. Lembra das múltiplas inteligências? São inúmeras possibilidades boas para estar ajudando a desenvolver outras habilidades ainda, e ele fazendo algo que ele gosta, ocupando a cabeça dele com coisas boas, vai desenvolver e vai ajudar no desenvolvimento mental dele e emocional. Os pais, o desafio, a missão é achar o equilíbrio delicado entre liberdade excessiva e a intromissão excessiva. Olha só, o pai que vai empurrar o filho e deixar também ser largado, se virar, isso vai ser perigoso, vai ser um risco, né? Ou o pai que ajuda quando precisa, mas também ele dá um empurrãozinho quando ele vê que a criança, que o adolescente pode ir além. Achar, observar o seu filho, analisar, pesquisar, perguntar para alguém de confiança, ou se precisar de profissional, buscar profissional. Isso é importante para o desenvolvimento saudável. E vai ser maravilhoso para você, pai, professor, porque vai fazer, claro que cada dia é um dia, tem dias mais leves, tem dias mais trabalhosos, digamos assim, mas no geral vai ser dias mais leves, no geral vai ser dias que você vai ficar mais feliz por estar conseguindo o que você faz, colhendo resultados positivos, fazendo coisas positivas, coisas com qualidade, vai colher resultados positivos. E eu queria também falar um pouco de inclusão aqui, porque a inclusão tem tudo a ver com emoções. O bullying até tem muito a ver com inclusão e com emoções, porque tudo integrado, tudo mexe muito com as emoções. Exclusão, pessoas com necessidades especiais que estão fora da sociedade. Segregação, ela tem as pessoas ali funcionando e fez um outro grupinho fora para os portadores de necessidades especiais. A integração, ele colocou ali dentro da sociedade os portadores, mas botou separado.
Tá dentro, mas tá ainda num lugar separado, não se misturam. E a inclusão é isso. Estamos aprendendo, estamos buscando mais essa inclusão social de todas as pessoas. Todas as pessoas têm direitos à saúde, à educação, todas as idades. E não importa se a pessoa tem algum transtorno, alguma necessidade especial. A melhor forma de incluir todos na sociedade é enxergar eles e as suas necessidades, as suas fases, a sua individualidade que cada um tem. Veja bem, uma historinha aqui para contextualizar sobre por que eu falei enxergar. Uma vez João estava numa lanchonete, foi lá, parou para comer um lanche, que ele estava com fome. Daí perto dele um homem com a criança conversava com o atendente ali no restaurante. O homem contava como seu filho dava trabalho, não obedecia e tinha muitos problemas. Coisas pessoais, falava do seu filho, como seu filho não estivesse ali. Contou que o diretor chamou na escola para conversar, enfim, contava tudo. E o filho no celular quietinho, vendo o vídeo, e o pai contando ali como se fosse nada. Se fosse, pensando bem, esse pai iria contar se ele estivesse contando algo de um adulto? Por exemplo, de um vizinho que aconteceu alguma coisa, algum problema, ele iria contar para o atendente com o vizinho do lado as coisas, os problemas pessoais, falando, digamos, até mal do vizinho? Eu acredito que não, né? Mas como era criança, sabe, esse olhar de enxergar, isso inclui na sociedade. Na verdade, quando a criança nasce, olhando bem, ela está inclusa na sociedade. Porém, ela às vezes é excluída. Então, esse olhar de inclusão é preciso, né, com empatia, com amor a todas as pessoas e todas as idades. E primeiro eu queria dizer assim, como a escola pode estar ajudando nessa inclusão, nesses problemas de bullying e tudo mais que afeta tanto as emoções das crianças. Orientando os professores, os pais sobre as fases, sobre as diferenças das crianças, orientando sobre se tem crianças naquela sala de aula com TDAH. Precisamos ver orientações, estratégias para aquela situação. Se eu tenho aluno, crianças com transtorno do espectro autista, eu preciso focar e incluir isso para aquela sala de aula, para aqueles professores, orientar os pais. É um trabalho de união, de harmonia em todos os assuntos. Até assim, assistir filmes com as crianças que abordem. Até minha filha veio essa semana me convidando vários dias, daí eu não estava conseguindo, mas chegou um momento que disse, sim, vamos lá, a mãe vai sentar e assistir um pouco com você. É um filme que ela assistiu na escola, O Extraordinário. Assistiu cada dia um pedacinho na escola e era um filme muito maravilhoso que fala disso. Tipo, o menino nasceu com um rosto diferente, né, com umas marcas e tal, que até parece que ele se machucou, mas não, ele nasceu desse jeito. E como que ocorre no filme, primeiro ele aprende em casa, mas com uma certa idade ele vai para a escola, como que as crianças olham para ele, como que tudo ocorre durante o filme. Então, isso ajudou muito, é muito interessante esse filme. E assim, são coisas assim que podem também estar servindo de orientações para alunos, para famílias, para ajudar mesmo no desenvolvimento e aquela criança também não sofrer bullying, agressões, por ter diferenças às vezes mais ressaltadas do que os outros, porque todos temos diferenças, entende? Eu separei para falar um pouco mais do TIA, transtorno do espectro autista. Vamos ler ali.
Transtorno do espectro autista, TIA, é um transtorno do desenvolvimento neurológico caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável. Trata-se de um transtorno pervasivo e permanente, não havendo cura, ainda que a intervenção precoce possa alterar o prognóstico e suavizar os sintomas. Cada criança com TIA apresenta necessidades individualizadas que estão de acordo com a sua funcionalidade, sua dinâmica familiar e a quantidade de recursos que a comunidade oferece e, portanto, necessita de uma avaliação terapêutica personalizada que permita o estabelecimento de um plano individualizado de intervenção. Então, tem vários graus do TIA e tudo. Portanto, cada criança com transtorno ou sem transtorno tem o seu modo de aprender, tem as suas individualidades. É isso que eu gostaria de estar destacando com vocês, porque a importância de planejar nossas aulas visando o objetivo que eu quero alcançar nas aulas e visando os alunos que eu tenho naquela sala de aula. Para eu planejar as aulas, para eu em casa, para eu planejar como conversar com meu filho. Se eu tenho mais filhos, cada um é de forma diferente, cada um de estágio diferente. Então, se nós temos essa visão, essa dedicação com o ser humano, tudo vai ser diferente e melhor. Olha só o que eu também quero mostrar aqui para vocês. O adolescente deve ter um suporte familiar e psicológico adequado, de forma a lidar com situações em que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas e que as estratégias aprendidas até então não sejam suficientes. O adolescente deverá ter suporte adequado para reduzir as dificuldades na construção do funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Isso que é o importante, é ver cada caso é um caso e realmente se dedicar e usar as estratégias conforme a necessidade. Às vezes a estratégia deu por um período de tempo certo, mas é necessário mudar. Envolve bastante dedicação, criatividade e muito amor pela educação para estar envolvido com tudo isso e buscar tudo isso. Mas é maravilhoso, quanto mais a gente aprende, mais animado a gente fica. Então, olha, o aprendizado com aquilo que você ama, gosta, dá muitas emoções de alegria, de amor, de empatia, felicidade, gratidão. Tem outras formas de vocês fazer manual sobre isso, né? Fazer uma apostila, imprimir, mostrar para os alunos, mostrar para os pais, fazer reuniões. Enfim, são muitas coisas que podem estar auxiliando e ajudando com as emoções de todas as fases e de todos os casos das pessoas. Aí um filme que eu gostaria de estar, aliás, uma série que eu gostaria de estar falando com vocês, mostrando é a Atypical também, que é uma série da Netflix com um rapaz com transtorno do espectro autista. Ele já é adolescente, já está entrando ali na faculdade, no trabalho, e é um filme que eu pesquisei e conversei com mais mães que têm também filho com autismo, e elas gostam bastante dessa série e acham boa, então é uma recomendação também para vocês. Claro, olhando a faixa de idade para assistir, tá, pessoal? Eu queria mostrar para vocês, antes de terminar essa parte, um vídeo de uma mãe que tem um filho com um transtorno do espectro autista, então ela usa algumas estratégias, e você pode ver, essas estratégias servem para qualquer pessoa, mas no transtorno do espectro autista, falando também do filho dela, ele tem umas crises mais fortes de ansiedade, de agressividade, de raiva. Então ela dá algumas informações sobre isso para vocês conhecerem um pouco mais.
Olá para você, estamos de volta no canal e o assunto de hoje é como a gente facilitar para os nossos filhos o reconhecimento das próprias emoções e das emoções das outras pessoas. Bom, uma coisa importante de falar para vocês é que uma das principais características do autismo e que não é muito falada é a dificuldade emocional. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que os nossos filhos têm uma resistência à frustração bem mais baixa que a das crianças típicas. Geralmente, por um simples não que eles recebem, eles se jogam no chão. Eu, para variar, né, eu tenho que explicar que eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu sou só uma mãe que lê muito, vai atrás das coisas. E uma coisa que eu li é que essa questão do contato visual, lá na primeira infância, lá no bebê, que eles acabam perdendo quando o autismo se manifesta, ou já quando eles têm muitos sintomas desde bebezinhos, isso impacta em toda uma cadeia de aprendizado, inclusive no aprendizado emocional. A criança que não observa o rosto da mãe, não observa o rosto do pai, ela não aprende a imitar. Toda criança aprende a falar por imitação. Então, olha a boquinha da mãe mexendo, fazendo som, e começa a fazer igual. Se a criança perdeu aquela habilidade ou nunca desenvolveu essa habilidade de olhar no rosto das pessoas, ela vai ter um atraso de fala e ela vai ter um atraso em algumas habilidades simplesmente porque muitas habilidades da criança são por imitação. Uma dessas habilidades é a regulação emocional. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Uma criancinha ali de 1 ano e pouco que tá ali começando a andar, e aí se ela vai andando e ela cai, qual a primeira coisa que ela faz? Ela procura o rosto da mãe. E aí se a mãe faz... O que a criança faz? Começa um chororô danado. Às vezes, se a mãe consegue se controlar e só faz uma cara assim de paisagem e fala: ah, filho, então, você pulou. Às vezes a criança nem chora, né? Por quê? Porque na cabecinha dela, olha, se a minha mãe se preocupou, então eu devo me preocupar também. É mais ou menos isso a regulação emocional, né? Se a minha mãe tá calma, então eu não tenho por que me preocupar e eu posso me acalmar também. Como que a gente desenvolve um pouquinho de inteligência emocional neles e essa questão da regulação emocional? O que eu tenho tentado aqui em casa é, primeiro, ajudar ele a identificar a emoção que ele está sentindo. Então, o Theo tem muito tédio, né? Então, às vezes eu falo com ele: olha, Theo, nossa, eu entendi, você tá chateado porque você tá com tédio, né? Ou então, nossa, eu vi que você tá bravo, filho, eu sei que é porque você tá com fome, eu sei que você fica bravo quando você tá com fome. Ou quando o pai dele viajava muito, ele ficava com saudades, eu falava: ah, eu sei que você tá chorando porque você tá com saudades do papai, né? Então esse é o primeiro ponto, é ensiná-los o nome daquela emoção, e ensinar que eles estão sentindo aquela emoção e que isso é normal, né? A emoção, quando ela vem assim, parece que incomoda tanto eles que eles querem se livrar daquilo, e é por isso que as reações às vezes são tão exacerbadas, né? E a gente tem que ensiná-los também a tolerar essas emoções, a superar esse desconforto das emoções, né? Então uma coisa bacana é você também falar: olha, a mamãe se sente assim também. Né? Então, quando o Theo tá com raiva porque ele tá com fome, o Theo fica muito mal-humorado quando ele tá com fome. Nossa, filho, mamãe também, quando fica com fome, fica muito brava. A mamãe também não gosta de ficar com fome, é muito ruim, né, ficar com fome. Pra ele ver que, assim, é normal, sabe? Não é anormal. Um outro passo bacana é você ensinar ele a reagir de acordo com a emoção, mas de uma forma apropriada, né? Porque às vezes a criança sente aquela emoção e ela quer se livrar daquilo de uma forma tão grande que ela vai se agredir ou ela vai agredir o outro. Então é a primeira fase. Ah, você tá com fome, você tá bravo porque você ficou com fome. Mamãe entendeu. Nossa, é muito ruim. Olha, a mamãe também fica brava, sabe? Quando ela tá com fome. Mas a gente não pode bater nas pessoas, tá? A gente não bate nas pessoas quando a gente tá bravo. E aí, você pode dar alternativas para ele. Você pode bater na almofada, você pode ir lá pro quarto e respirar 5 vezes bem fundo, você pode ir lá pro quarto e dar um gritão, se você quiser. Mas você não pode bater nas pessoas, ok? Justamente por essa dificuldade de observar o outro que eles têm desde bebês, eles têm uma certa dificuldade de entender que o outro também tem emoções, que o outro também sente as coisas. Então, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com eles através do relato e do exagero. Eu não esqueço da Fausta Cristina, minha amiga do blog Mundo da Milena, falando, né? Que ela faz umas dramatizações, assim, pra Milena. Então, ó, Milena, sabe o que a mamãe tá pensando? Nossa, a mamãe tá aqui pensando que a mamãe queria muito comer comida japonesa, sabe? Nossa, mamãe tá pensando que fome, sabe? Então é através da gente verbalizar o pensamento da gente de forma exagerada que eles vão começar a entender que a gente também pensa, que a gente também sente, que a gente também tem fome.
e muitas outras coisas. Não são poucos os relatos de autista que mexem em fezes, mexem nessas coisas assim, as mães ficam desesperadas e a criança não sabe que é pra ela sentir nojo daquilo. Então a gente é que tem que ensinar. Então uma coisa que eu faço muito com o Theo aqui, quando ele tem essa mania de pegar sujeirinha e botar na boca, eu pego e falo, ai Theo, sujeira! Gente, eu faço todo o meu repertório de careta. Nossa, que nojo, ai, sujeira na boca. Assim, você tem que ser uma atriz nessas horas, para ele começar a entender o que é o nojo, para ele aprender que certas coisas a gente tem nojo. Né? Então esse aprendizado emocional deles não é fácil, mas a gente está ali do lado, e no dia a dia não é nada estruturado que você tem que fazer, é só você ter essa presença de espírito às vezes, porque de cada situação pode vir um aprendizado. Né? Bom, a mensagem de hoje era esta, com relação às emoções dos nossos menininhos, menininhas. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu tô aqui de volta. Um beijo pra vocês. Estão vendo como importante conhecer, ter informações verdadeiras, informações que realmente são válidas, ajuda bastante no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento integral dos nossos filhos, filhas, alunos e alunas. Aí a importância de buscar informações. Cada um vai buscar as informações, orientações necessárias para a sua realidade. Se você parar para olhar, observar um pouco, hoje, no dia de hoje mesmo, tem muitos lugares, instituições maravilhosas que estão empenhadas, empresas, parcerias que estão empenhadas aqui na nossa região. Pelo menos eu posso falar que tem muita coisa boa acontecendo também. Até agradeço ao Uninter por esse estágio, foi uma coisa de muito aprendizado para mim e que eu consegui, né, da melhor forma que eu consegui, conforme as minhas forças, estar passando para vocês. E também até eu quero falar dessa instituição, tem o site da Uninter com muitos cursos 100% gratuitos, que sobre alfabetização, sobre autismo, dá para dar uma olhada lá no site, vocês vão ver. Em outros lugares, outros sites também, YouTube do canal da Uninter também. Eu mesmo vivo participando em cursos extras e aprendendo ainda mais. Teve agora esses dias, por causa do dia de conscientização ao autismo, dia 2 de abril, teve também um seminário ao vivo. Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês uma apostila sobre TDAH que eu fiz. Queria ter mostrado ali atrás, mas acabei esquecendo, perdão. Olhem essa apostila sobre TDAH, por exemplo. Eu fiz ela em 2019. Eu coloquei o que é TDAH, o diagnóstico, como a pessoa consegue o diagnóstico, como acontece, o tratamento, a intervenção na escola, estratégias, metodologia, tempo e processamento das informações, organização e técnicas para o aluno, inibição e autocontrole e algumas considerações finais. Então, Jatiane, qual a sua formação? Estou estudando no 3º ano de psicopedagogia na Uninter, em Jaraguá do Sul, bacharel, e termino o ano que vem, se tudo der certo. Que bom! E por que você escolheu essa profissão? Essa profissão que eu estou estudando, que eu vou exercer depois, eu sempre amei a parte de educação. Desde criança eu brincava com a minha irmã de professora, daqueles dias de farelinho ainda, e escrevia nos quadros, nas portas, brincava de dar aulinha para ela. E também brincava, nem sabia o que era essa profissão, não tinha internet igual agora e tudo. E eu brincava de psicóloga com ela, igual fosse assim, conversava, fazia pergunta para ela, para minha irmã. Então pode ver que uma brincadeira já tem influência na profissão do futuro. Porém, eu tenho 30 e poucos anos e eu tenho várias profissões que eu exerci, que eu exerço na minha vida. Atualmente trabalho com
como diarista e cuido de uma criança. E já fui costureira, atendente de padaria, atendente de restaurante, várias profissões. Mas quando eu saí do segundo grau, eu tinha outras visões e tal. Achei que não conseguiria já estudar, fazer faculdade. Sinceramente, eu não lembro nem de saber certo o que era Enem naquela época. Eu acredito que já existia, mas eu não sabia muito do assunto. E tá, optei por casar primeiro. Já quis ser mãe, tipo, cedo, com 18 anos já fui mãe. E fui priorizando outras coisas na vida, deixando essa parte da educação mesmo, de estudar e seguir uma carreira uma profissão que eu gosto tanto. Até que teve um momento ali que eu fui assim, pensei, eu vou lá ver como é que é pra me matricular e tal. Onde eu foi no impulso, numa emoção de impulso mesmo, onde eu me matriculei e consegui, em meio a bastante, né, porque toda a vida da gente geralmente tem muitas coisas acontecendo, coisas financeiras, coisas de saúde, em meio a tudo isso acontecendo, muitos rebuliços disso dali, eu ainda estou conseguindo, graças a Deus, claro que com muitas ajudas da minha família, de todos que me rodeiam. Por que você escolheu o tema desse seminário? Como as emoções afetam o desenvolvimento humano? Sim, para escolher o tema do seminário, eu pensei muito, eu gosto também, pensava muito no assunto do transtorno do espectro autista, mas acabei optando por esse. Quando eu escolho um tema de um trabalho, eu quero me aprofundar muito nele, eu tenho que estar muito conectada com esse tema para eu conseguir fazer o trabalho. E assim, é um tema que eu reparei que ele abrange muita coisa, como vocês viram aqui no nosso trabalho. Então, eu gosto também disso que ele faz e como ele mexe com todas as áreas humanas, com todas as faixas etárias, todas as idades. É um tema que dá para se aprofundar muito. A gente se aprofundou aqui no trabalho, foram bastante horas, né, junto comigo, conforme o estágio tem as regras, mas se a gente continuasse, teria ainda mais coisas para estarmos vendo sobre esse tema. Qual foi o objetivo desse seminário, Jatiane? O principal objetivo desse seminário foi realmente que pais, principalmente pais e educadores, tivessem uma reflexão de como as emoções, tudo que depois delas vem, elas influenciam, afetam, interferem, influenciam na vida, em todo o desenvolvimento humano. Em tudo que a criança precisa aprender na vida, nós queremos que ela aprenda, ela precisa aprender para ter autonomia, liberdade, crescer saudável. Em tudo as emoções influenciam. Então, por isso eu acho o objetivo é esse, levar essa palavra de importância, e daí entendendo essa palavra de importância, eu acredito que eu deixei aquela vontadezinha nos educadores, nos pais responsáveis, para que tenham mais vontade de estudar sobre o assunto, de se aperfeiçoar sobre que estratégias usar, como ensinar nossos educandos para lidar com essas emoções, buscar inteligência emocional para a vida deles, para futuramente eles conseguirem se virar saudavelmente, sozinhos. Quais os pontos de destacar desse seminário? As pessoas, é o principal ponto do seminário. Tudo que nós vimos, se não fosse as pessoas, não teria acontecido. Desde as pessoas que estudaram tanto, escreveram todos os artigos, os livros que eu compartilhei com vocês, até as pessoas, igual você, a minha família, que me ajudou nesse momento que eu fiquei tão afastada das coisas do dia a dia para ficar em cima desse trabalho, as pessoas que me deram conselhos, as pessoas que eu convidei aqui para vir e vieram participar conosco. Cada comentário no Face, cada pessoa que visualizou, curtiu, foi importante. E é o ponto alto desse seminário, porque eu creio que alguma sementinha eu plantei ali na mente, né, de cada um sobre esse assunto. Muito bom. Qual a importância da constante formação de pais e professores?
o importante é para atualização e aprimoramento. Sempre no mundo, toda a vida, o mundo está em transformação. Agora a transformação é realmente mais rápida do que outras épocas, olhando assim, questão de tecnologia, né, muda muito rápido as coisas. Então, esse aprimoramento, nós precisamos aprender a ser pais da geração em que estamos, dos filhos de agora. Não somos pais das gerações de anos 1980, entende? Então nós precisamos saber como lidar com essas gerações que estamos agora vivendo e tantas doenças, transtornos que foram estudados, que foram descobertos mais sobre tantas coisas sobre o corpo, o cérebro, né, algumas que eu até compartilhei com vocês. Então, assim, sempre é constante a aprendizagem para sermos melhores profissionais na área da educação e também para conseguirmos ser melhores pais no desenvolvimento dos nossos filhos. Sendo que eu falei aqui no seminário, né, é nosso dever de cuidar, fazer com que todas as crianças, adolescentes tenham os direitos de educação e saúde efetivados. Vou fazer uma pergunta para ser um breve resumo do nosso seminário. O que é a emoção? Então, reações e impulsos logo após um acontecimento. Exemplo, a pessoa recebeu um telefonema dizendo que seu filho se machucou na creche. No mesmo instante, ela já pensa alguma coisa ruim, né, que deve ter acontecido. Depende do que ela já passou. Outras experiências vividas, digamos, se já tempos atrás a creche já ligou e ele já tinha se machucado, quebrado alguma coisa, por exemplo, ela já vai ficar mais ansiosa e com medo de ter acontecido algo assim de novo. Então, as reações dependem das experiências vividas. Tem a ver com a plasticidade cerebral que vimos aqui no decorrer do seminário. Quais as emoções influenciam na nossa vida? Elas influenciam, interferem, digamos assim, positivamente ou negativamente. Elas influenciam a te ajudar, melhores escolhas, te influenciar em ações e pensamentos saudáveis, na aprendizagem, no desenvolvimento humano. As emoções, quando elas interferem de modo positivo, elas dão reações no corpo, mas não que te fazem mal. E se for reações que vão te fazer mal, que eu falo aqui no assunto, elas vão ser negativas, elas vão interferir na aprendizagem, são obstáculos, elas fazem você pensar coisas por impulso, pelo calor do momento, por vezes tomando decisões ou escolhas que prejudicam a si mesmo ou aos outros e atrapalham no desenvolvimento humano. Exemplo positivo, digamos. O aluno está com medo, pois tem uma prova hoje, uma prova importante, mas esse medo ele vai usar para estudar, se preparar bem para ir para a prova. Isso é uma emoção e de um modo positivo na vida dele. Porém, se o aluno está com a prova hoje, precisa de uma nota alta, mas está com medo de forma que ele fica travado, um medo muito forte, ele nem quer ir para a prova, ele vai faltar porque ele acha que ele é incapaz, que ele nem vai conseguir mesmo. Então, já, olha só, até a mesma emoção, mas de um grau, num nível diferente, que a pessoa está lidando de forma diferente. Um usou essa emoção para estudar, para se dedicar, para conseguir dar o seu melhor lá na prova. O outro travou, não está conseguindo, pensou, nem vou para a escola hoje porque eu não vou conseguir mesmo. São uns exemplos assim. Como essas emoções acontecem em cada sujeito? Cada pessoa tem suas especificidades, as suas experiências, então os graus e os motivos das emoções varia de pessoa para cada pessoa. E assim, cada fase da vida humana, como a gente viu aqui, influencia de um jeito diferente as emoções. Elas acontecem de modo diferente no cérebro, no corpo da criança, do adolescente, no bebê. Então, os hormônios também, o temperamento da pessoa, genética,
As necessidades básicas, exemplo, como sono, fome, ela vai ter reações diferentes. Os acontecimentos do dia a dia, os estresses, ela vai se sentir, né, com as emoções. E também doenças, transtornos mudam, né, o jeito que as emoções estão no corpo dessa pessoa. Ambientes familiares e de convívio da pessoa, alimentos, bebidas, drogas, tudo isso e mais ainda afetam no jeito que as emoções acontecem no nosso corpo. Portanto, para ensinarmos sobre a inteligência emocional para as crianças e adolescentes, o que podemos fazer? Olha, importa que criamos um vínculo de confiança, um lugar seguro para eles voltar, conversar com a gente, né? Conforme eles vai crescendo, ele vai buscando você nisso para cada fase que vai chegar, em vez de, digamos, estar piorando a situação de emoções ali e hormonal, não. Ele vai ter um lugar seguro para pedir ajuda. Então, sempre ensinando para ele o que é emoção, ajudar ele a desenvolver a inteligência emocional, auxiliar com estratégias nas áreas que a criança ou adolescente precisa, olhando para a individualidade dele, observando, não forçando demais seus limites, que ele consegue fazer, usando sempre cada dia um nívelzinho a mais para ele conseguir, não forçando tanto, para assim ensinarmos a criança ou adolescente a ter sua autonomia e aprender tudo o que ela precisa. Também dar nosso melhor para eles, se dedicando, sendo proteção para eles e buscando não somente falar, isso também é bem importante, mas também efetivar os direitos de todas as crianças e adolescentes e sendo exemplos para eles. Quem pode ajudá-los em tudo isso? Principalmente nós, os pais responsáveis. A base vem de casa, mas à medida que a criança frequenta creche ou casa da avó, que ela fica lá enquanto a mãe, o pai trabalha, os ambientes que ela frequentar, creche, escola, outros lugares, que deve garantir isso, esse aprendizado para as crianças e para os adolescentes. Como podemos fazer? Observando, cuidando, conversando, criando vínculos de confiança e afetividade. Nós precisamos aprender e utilizar estratégias próprias para a individualidade da criança, com dedicação, tempo de qualidade, criatividade, tudo isso é possível. E, se necessário, buscar ajuda profissional para si, para nós, educador, pai, professor, responsável, pedir ajuda se necessário, ou buscar uma ajuda profissional para a criança ou para o adolescente se ver na necessidade. Essa harmonia que dá muitos melhores resultados de saúde e bem-estar para eles. Instruir nas emoções, aprender o que é emoções, que é normal senti-las, mas como podemos usar estratégias de, após sentir a emoção, ter uma reação melhor para as situações. Quer ver um exemplo aqui? Quando a criança está brincando, outra criança pegou o brinquedo dela. No lugar de ensinar a agir com violência, dizer assim, você deve ter coragem para conversar com a criança. Se ela não quer brincar com outra coisa, vocês trocar. Se vê que não tem o diálogo, a criança talvez é muito pequena para entender a outra criança e tal. Vai brincar de outra coisa, depois vocês trocam de brinquedo. Mas ensinar, reforçar a violência, por exemplo, pode fazer com que esse indivíduo cresça e fique ainda mais violento, mais agressivo. E daí você já sabe, né, o que pode gerar tanta violência no futuro, briga de trânsito, enfim, tantas coisas horríveis que a gente vê todos os dias, infelizmente. E quais profissionais que devem procurar? Primeiro, eu acho que você já pode procurar a professora, se a criança vai na escola, na creche, fala com a professora, alguém da equipe da escola, para se informar mais sobre o assunto. Às vezes ela mesma já vai te auxiliar e encaminhar um profissional de confiança, ou também psicóloga, pediatra, psiquiatra, médicos, psicopedagoga de sua confiança, vai fazer toda a diferença para
para ajudar nesse processo. Muito obrigada, Camille, por me ajudar nessa parte. Amei cada mensagem e comentário que recebi, vocês me deixaram muito feliz. Muito obrigada a todos. Mostrando alguns comentários e mensagens do WhatsApp que recebi, quero muito agradecer a Deus e a todas as pessoas pela ajuda, apoio e contribuição para a realização deste trabalho. Muito obrigada. Agradeço sobretudo minha família, os aqui de casa e todos os outros familiares também. Minhas patroas de meus trabalhos, muito obrigada à minha tutora Cidália, professora Luciana, aos convidados, professora Jovita, a bebê e os pais dela, professor e técnico Rafael, psicóloga Gabriela, doutora Tati Lemos, enfim, não tenho como falar o nome de cada um, mas agradeço muito a cada um que ajudou, assistiu, comentou, curtiu ou compartilhou. Desejo muito sucesso, alegrias, saúde para cada um. Vocês fizeram parte desse meu sonho e passo tão importante para mim, o meu estágio. Futuramente desejo muito fazer a diferença na nossa comunidade e região e cooperar ainda mais para o bom desenvolvimento desse lugar. Muito obrigado também ao Uninter, cada professor, cada livro, cada orientação, enfim, agradeço a todo o aprendizado. Anseio estudar mais cursos nessa instituição. Que eu e você possamos influenciar positivamente na vida um do outro e de nossos bebês, crianças e adolescentes. Façamos o nosso melhor e para Deus não há nada impossível. Até mais, desejo muito que todos nós façamos a mudança que queremos ver nesse mundo. Tudo de bom. No que, Não, espera, pausa agora, vai falar. no que as emoções mais... Espera, passou o caminhão. No que mais... Então, Jatiane, qual que é a sua formação? Qual a sua formação? Ai, não vou conseguir. Não. Tá, agora é série bonitinha. Tá bom. Então, Jatiane, pra gente começar, qual que é a sua formação? Mais alto. Qual é a sua... Não. Entendeu? Tá bom. Sério agora. Qual é a sua formação? Estou no 3º ano, graduando psicopedagogia. Eu... Eu não consigo. Tô exausta. Tá bom, Jatiane, qual... Por que você escolheu essa profissão? Por que você escolheu o tema desse seminário? Você não sabe? Você não sabe nenhuma das perguntas, Jatiane? Você não estudou pra ser analista?